Vamos então dar início a essas palestras de hoje, e a primeira delas, como eu comentei, será sobre audiência de custódia, julgamento antecipado e execução provisória. Com ele, que é ex-defensor público, é advogado criminalista, autor de diversas obras jurídicas e professor de processo penal, o doutor Nestor Távora. Seja muito bem-vindo, doutor. A partir de agora, esse espaço é seu. Muito boa noite, muito bem-vindos. Agradecer imensamente ao professor Maurício Teles por essa gentil apresentação. Agradecer a Verbo Jurídico pelo convite. Hoje vou partilhar aqui desse tempo precioso com vocês. Na sequência teremos aí o Henrique Hoffmann, o professor Fábio Roque, sempre muito brilhantes, muito precisos na abordagem crítica do direito processual penal. E me cabe, talvez, não só em virtude do pacote anticrime, mas também dentro do próprio diálogo do que se pretende aprimorar do sistema, abordar hoje a nossa audiência de custódia. Eu também não posso me furtar a tramitar aqui, dentro da execução provisória. Vocês perceberam, no dia de ontem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria, apoiando a decisão do ministro Luiz Fux e cassando a liminar em habeas corpus do ministro Marco Aurélio, envolvendo o traficante, o André do Rap. E eu pretendo também formular essa abordagem, porque, como efeito rebote, nós teremos agora, mais uma vez no parlamento, a discussão sobre execução provisória da pena, em proposta de emenda à Constituição, que já passou pela Câmara, melhor, pelo Senado Federal, e agora estaremos aí no âmbito da Câmara dos Deputados, intensificando o diálogo acerca da execução provisória. Mas me cabe, num primeiro momento, formular uma abordagem acerca da nossa audiência de custódia. E apontando, talvez de maneira bastante preambular, a fonte de inspiração. Porque o Pacto de São José da Costa Rica e o Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos, eles asseguram que toda pessoa presa deve ser apresentada com brevidade à autoridade competente. E essa autoridade competente é aquela responsável quanto à deliberação acerca da manutenção ou não da prisão. E, há aproximadamente 3 anos, via resolução, o CNJ idealizou a audiência de custódia. De que maneira? O nosso Código de Processo Penal estabelece, no artigo 306, que o auto de prisão em flagrante, uma vez lavrado, deve ser encaminhado ao juiz. E o importante, dentro de um marco temporal bastante preciso, é que o auto tem que chegar nas mãos do magistrado em até 24 horas da prisão. E, na minha ótica, a prisão acontece por meio da implementação da captura. A partir do momento que o sujeito é capturado, o auto de flagrante chega nas mãos do magistrado em até 24 horas. E o magistrado, até então, ele tinha o contato meramente documental com o auto de flagrante. Uma análise fria, onde o magistrado teria que deliberar se o sujeito permaneceria ou não encarcerado. E então desconsiderávamos solenemente os tratados internacionais subscritos pelo Brasil, obrigando a apresentação do preso à autoridade competente. Eu vou personificar o contato, para que o juiz possa ouvir o flagranteado. E, ao ouvi-lo e depurar a versão, não só pelo que se diz, mas como se diz. A gesticulação, o olho no olho, a confiabilidade. Ora, esse diálogo acaba trazendo ao juiz melhores elementos para que o juiz, então, possa deliberar sobre a situação prisional. Só que a audiência de custódia nasce no Brasil via resolução, de duvidosa constitucionalidade, diga-se de passagem, e por iniciativa do CNJ. Só que com o pacote anticrime, enfim, antes tarde do que nunca, inserimos a audiência de custódia no artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, hoje eu posso afirmar categoricamente, por imposição normativa, lei federal, que o sujeito que é flagranteado terá o auto de flagrante encaminhado ao juiz em até 24 horas da prisão. E a partir do momento que o magistrado recebe o auto de flagrante,
nas 24 horas subsequentes, deve ser realizada a audiência de custódia. Vale dizer, o juiz ouve o flagranteado, na presença obrigatória do Ministério Público e do advogado, para que o juiz possa deliberar acerca da situação prisional. E, em última análise, Nestor, o que é que isso significaria? O próprio artigo 310 do Código de Processo, ele aponta o cardápio de alternativas que foram conferidas ao magistrado dentro de uma equação importante. Por quê? Se o juiz entender que a prisão é ilegal, ele deverá relaxar a prisão. E o relaxamento caracteriza a libertação incondicional do sujeito que foi ilegalmente preso. Relaxamento que está estribado no inciso 1 do artigo 310 do Código de Processo. Então, eu vejo com uma certa perplexidade o comportamento do Poder Judiciário que, eventualmente, relaxa a prisão, mas impõe uma série de obrigações, inclusive com a adoção de medidas cautelares outras. Ora, isso não é admissível, porque o relaxamento revela a libertação incondicional diante de uma prisão ilegal. E, por consequência, o relaxamento não pode ser trazido sob condição. Isso é teratológico, isso é ilógico, isso é inaceitável. Agora, Nestor, e se diante da oitiva do flagranteado, o magistrado entende que a prisão em flagrante é legal, cabe ao juiz promover a homologação do auto de flagrante. Essa expressão não é empregada no artigo 310 do Código de Processo, em que pese amplamente difundida. Com a homologação, o magistrado está chancelando tudo o que ocorreu no departamento de polícia. Mas a partir do momento que o auto de flagrante é homologado, agora eu vou descortinar as alternativas que foram conferidas ao próprio magistrado. Por quê? Vê se faz sentido. Se o juiz perceber que a prisão é necessária, ela é útil à persecução penal, cabe ao magistrado converter o flagrante em prisão preventiva, desde que os requisitos da prisão preventiva estejam presentes. Requisitos estes catalogados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Só que me permita, ora, a dinâmica do processo penal é aceleradíssima, apontar uma reforma promovida em 2011 pela Lei 12.403, entabulada reforma do sistema prisional à época, que nos permitiu colocar a prisão preventiva onde ela merece. A prisão preventiva deve ser interpretada como última ratio. Se a prisão preventiva é uma medida extrema, o juiz só converterá o flagrante em preventiva se não forem mais adequadas as medidas cautelares distintas da prisão. O nosso Código de Processo Penal, no artigo 319, aponta diversas medidas cautelares não prisionais que são menos traumáticas e onerosas do que o cárcere cautelar. Eu vou evitar as agruras do cárcere prematuro, mas também não teremos uma libertação incondicional. Vale dizer, aqui é uma liberdade com controle, uma liberdade com ônus, diante da imposição de medidas cautelares pessoais distintas. Também gostaria, dentro de um congresso de segurança pública, de formular um alerta quanto ao perigo de percorrermos o caminho do poder geral de cautela do juiz. Não me parece adequado falarmos em poder geral de cautela no âmbito do direito processual penal. As medidas cautelares de natureza pessoal não podem ser inventadas pelo magistrado. O rol de medidas cautelares pessoais está no artigo 319 e é até um rol bastante amplo. Lembre que medidas cautelares pessoais, em certa medida, elas atingem a nossa liberdade.
nós não teremos uma constrição absoluta com o encarceramento, mas, naturalmente, eu trago um ônus. E, diante de um país que pretende adotar um sistema democrático, é natural que cabe ao parlamento a escolha político-normativa do rol de medidas cautelares pessoais. Então, quero afastar o poder geral de cautela e trazer ao juiz como referência o artigo 319. Agora, Nestor, se o encarceramento cautelar é necessário, é útil para a investigação ou para o futuro processo criminal, que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva, desde que os requisitos do artigo 312 estejam presentes. Só que nesse item, nós temos uma grande discussão travada academicamente e que me permite inaugurar uma tensão recentíssima entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Porque o STJ, tanto na quinta quanto na sexta turma, vem admitindo a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício. E aí, com todas as vênias ao Superior Tribunal de Justiça, eu creio que há uma visceral ofensa ao sistema acusatório. Um sistema que pretende ser acusatório tem como principal caractere a separação de função. A separação da função de acusar, de defender, de julgar e de investigar. Então, não cabe ao juiz o protagonismo de decretar a prisão de ofício. Até porque o próprio artigo 311 do Código de Processo Penal, reformado inicialmente em 2011 pela Lei 12.403 e agora, mais recentemente, com o pacote anticrime, o 311 não permite que o juiz decrete prisão preventiva de ofício. E, naturalmente, converter o flagrante em prisão preventiva de ofício, na minha ótica, é o mesmo que decretar uma prisão preventiva de ofício, com visceral ofensa ao Código de Processo Penal, uma ruptura sistêmica e um atropelo aos ditames da lei federal. Só que a exegese do Superior Tribunal de Justiça é que conversão do flagrante em preventiva de ofício não é o mesmo que decretar uma prisão preventiva de ofício. Pode parecer paradoxal, e é paradoxal mesmo. Porque para o STJ, na quinta e na sexta turma, o alicerce estaria no inciso 2 do artigo 310 do Código de Processo Penal. E essa conversão de ofício seria tolerada sistemicamente. Todavia, o agora ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, no que foi seguido, de maneira unânime, pela própria turma do Supremo Tribunal Federal, reconheceu que não é tolerável a conversão de ofício. Não só porque o artigo 311 do Código de Processo Penal proíbe decretação de prisão preventiva de ofício, mas também para respeitarmos o sistema acusatório. Então, o Supremo Tribunal Federal trilha um caminho e o STJ trilha um outro diametralmente oposto. Então, é o paradoxo dos tribunais superiores, uma instabilidade sistêmica momentânea. Eu quero acreditar que a posição mais abalizada é a do Supremo Tribunal Federal e é seguida, importante dizer isso, pela doutrina majoritária. Então, juiz, se a prisão é legal, homologue o auto. Se a prisão é necessária, converta o flagrante em prisão preventiva. De ofício, não. Sigamos o Supremo Tribunal Federal. Converta, juiz, se você for provocado. Provocado por quem, Nestor? Pelo delegado de polícia, quando encaminhou o auto de flagrante e representou pela conversão, ou pelo promotor de justiça presente na audiência de custódia. Cabendo, então, ao órgão ministerial requerer ao juiz a conversão se vislumbrar o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva. Mas, Nestor, e se a prisão é legal, mas o juiz entende
que manter o sujeito no cárcere não é necessário. Não é útil para a investigação ou para o processo criminal. Ora, teremos então o cabimento da liberdade provisória. Liberdade provisória com ou sem o pagamento de fiança. E para que eu possa citar o professor Frederico Marx, a liberdade provisória ela pode ser vista como uma contracautela. Uma contracautela para a libertação do sujeito que foi preso em flagrante legalmente, ao percebermos que mantê-lo no cárcere não é útil para a investigação ou para o processo criminal. Mas a pergunta que fica no ar, para que eu saia da abstração e venha para a concretude. Nestor, a pessoa acabou de ser presa em flagrante legalmente. O que é que levaria a essa constatação de desnecessidade de manutenção do cárcere? Hoje, me permita a confidência, nós tivemos uma reforma do Código de Processo Penal de 43 anos atrás, promovida em 1977, onde o Instituto da Liberdade Provisória sem fiança, ele foi desburocratizado. Ele ficou muito mais leve. Então, por uma questão de ordem prática, no Brasil, é muito mais simples pleitearmos a liberdade provisória sem fiança. E nós temos dois argumentos muito marcantes. Quem é que goza da liberdade provisória sem fiança? Que, na minha percepção, é um direito, jamais um favor judicial. Ora, tem direito à liberdade provisória sem fiança o sujeito que foi capturado em flagrante legalmente, mas agiu amparado por qualquer das excludentes de ilicitude. Então, quem atuou em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito ou estrito cumprimento de um dever legal, mesmo capturado em flagrante legalmente, tem direito de gozar de liberdade provisória e não precisa promover nenhum tipo de implementação financeira. Esse sujeito será compromissado a comparecer a todos os termos da persecução penal para os quais ele for convocado. O juiz até pode impor medidas cautelares pessoais outras, mas ele vai ficar libertado, vai ficar livre, vai ficar em liberdade. Agora, esse primeiro argumento, eu preciso confidenciar a vocês, ele não é tão comum. Vislumbrar uma excludente de ilicitude no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante não é tão próximo da realidade persecutória. Tanto que o pacote anticrime, na versão original, idealizada pelo ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, trouxe uma proposta que particularmente eu aplaudi. O que se queria era permitir que o próprio delegado aferisse as excludentes de ilicitude no momento da lavratura do auto de flagrante, para deixar de encarcerar. Então, imputaríamos ao delegado esta responsabilidade, mesmo que momentânea, provisória, de aferir as excludentes de ilicitude no momento da lavratura do auto de flagrante. Só que essa proposta não passou no parlamento. Quem vai analisar se estão ou não presentes as excludentes de ilicitude, justificando o comportamento de quem foi capturado em flagrante, é o juiz. No momento que analisa o auto de flagrante e realiza a audiência de custódia. Esse é o primeiro fundamento que justifica a liberdade provisória sem fiança. Mas temos um outro, muito mais imponente. Vê se faz sentido. O sujeito é capturado em flagrante e preenche os requisitos da prisão preventiva. O juiz converte o flagrante em prisão preventiva, desde que provocado. Agora, faça a leitura diametralmente oposta. Nestor, e se o sujeito não preencheu os requisitos da prisão preventiva? Ele terá direito de usufruir de liberdade provisória e não precisa pagar absolutamente nada, à luz do que está pré-estabelecido no artigo 321 do Código de Processo Penal. Então, temos dois alicerces
essenciais à liberdade provisória sem fiança. Tem direito ao instituto o sujeito capturado em flagrante legalmente, mas que agiu amparado por qualquer excludente de licitude. As excludentes de licitude estão positivadas no artigo 23 do Código Penal, e a liberdade provisória alicerçada nas excludentes, ela vem diagnosticada no parágrafo 1º do artigo 310 do CPP, e também tem direito de gozar de liberdade provisória sem fiança o sujeito que não preenche os requisitos da prisão preventiva, à luz do que está especificado no artigo 321 do Código de Processo Penal. Qual é o ponto-chave e que eu não posso me furtar a enfrentar? O Supremo Tribunal Federal, historicamente, reconheceu a inconstitucionalidade de leis ordinárias que vedavam peremptoriamente a concessão de liberdade provisória a um determinado tipo de delito. Então, a lei de crimes hediondos foi pródiga nesse sentido, ao vedar por completo liberdade provisória para os crimes hediondos. A lei de drogas também fez essa previsão, lá no artigo 44, e também tivemos previsão de vedação peremptória de liberdade provisória no Estatuto do Desarmamento. Só que quando o Supremo Tribunal Federal foi provocado, qual foi o entendimento do STF? Vamos chamar o feito à ordem e respeitar a separação de poderes. Ora, o parlamento não deve vedar peremptoriamente liberdade provisória a um determinado tipo de delito. E o argumento me parece simplório. Quem tem que analisar se a liberdade é ou não pertinente no caso concreto é o juiz da causa. É o juiz que tem a responsabilidade de aferir, no caso concreto, se a liberdade daquele sujeito é pertinente ou se o cárcere é necessário. Então, quando o parlamento veda, por lei ordinária, peremptoriamente a liberdade provisória a um tipo de crime, significa que o Congresso está se imiscuindo, está se intrometendo em atividade típica do Poder Judiciário, rompendo a separação de poderes. E o Supremo, então, reconheceu a inconstitucionalidade das leis ordinárias que vedavam peremptoriamente liberdade provisória. O Supremo, então, fez isso com a original redação do inciso 2 do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. O Supremo também promoveu reconhecimento similar quanto ao artigo 44 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, e o Supremo também atacou, com esse mesmo fundamento, o Estatuto do Desarmamento. Só que é importante consignar, infelizmente, nós não aprendemos com o passado. Às vezes, o passado no Brasil ensina muito pouco. O Congresso Nacional, com o pacote anticrime, introduziu o parágrafo 2º ao artigo 310 do Código de Processo Penal. Na minha ótica e com todas as vênias, manifestamente inconstitucional, vedando peremptoriamente liberdade provisória. Veja, para a pessoa que é reincidente, vedando peremptoriamente liberdade provisória aos integrantes de organização criminosa armada ou de milícia, e também para aqueles que foram flagranteados portando arma de fogo de uso restrito. Veja o seguinte, eu jamais vou construir um diálogo onde, diante da necessidade do cárcere, simplesmente eu vou afastar ou demonizar a prisão preventiva. Se o cárcere é necessário, que se prenda preventivamente. O que não se pode é abstratamente, com a simbologia desse ou daquele delito, vedar peremptoriamente a liberdade provisória para um tipo de infração penal. No caso agora do André do Rep, qual foi a primeira proposta dentro da discussão política ainda muito inicial? Ora, já tivemos parlamentares que passaram a dizer o seguinte, ora, vamos vedar então
liberdade provisória peremptoriamente para traficante. Ora, por favor, não adianta incorrer no erro novamente, porque o problema aí não é normativo. O problema é quanto à administração da norma. Ora, o que se quer dizer? Nem todo traficante é André do Rap, é Fernando Beiramar, é Marcola. Basta uma visita a um estabelecimento prisional feminino ou acompanhamento diário com relação à discussão de traficância para identificarmos que existem algumas situações onde o homem ou a mulher flagranteado no tráfico não preenche os requisitos da prisão preventiva. E não adianta trazer tão somente como exemplo o tráfico privilegiado. E nesse caso, se não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que se conceda a liberdade provisória. Agora, se os requisitos da prisão preventiva estão presentes, que se prenda preventivamente. Então, cabe ao juiz esse termômetro. Nós precisamos respeitar e cultuar as instituições. E é o Poder Judiciário que deve analisar a pertinência ou não do cárcere confrontado no caso concreto. E não o parlamento abstratamente, desconsiderando os casos concretos, vedar peremptoriamente liberdade provisória para essa ou aquela infração. Porque, na ótica do Supremo, isso representa uma fissura à tripartição de poderes. E a lei ordinária, que assim predispuser, é inconstitucional. Então, ao que tudo indica, o parágrafo 2º do artigo 310 do CPP ofende a separação de poderes, é inconstitucional, e o filtro quanto à constitucionalidade ainda terá que passar pelo Supremo Tribunal Federal. Eis aí os elementos que permeiam a audiência de custódia. Agora, um ponto importante e que eu não posso me furtar. A audiência de custódia, ela não pode se transmudar em uma audiência de instrução e julgamento. Tivemos precedentes no Brasil perigosos, passíveis de crítica, combatidos, onde na própria audiência de custódia o promotor ofereceu a denúncia. O juiz recebeu a denúncia e transformou o flagranteado em réu. Ocorreu, entre aspas, uma pseudo-instrução, alegações finais orais e o juiz julgou a causa na audiência de custódia. Ora, nós temos aí a própria negação do processo. O François Hoche, um filósofo francês, ele aponta que o processo é como andar de bicicleta. Se você for rápido demais, você vai se acidentar, e se você for devagar demais, você vai cair. A própria Constituição, no artigo 5º, inciso 78, assegura a razoável duração do processo. Mas dizer que o sujeito flagranteado em um dia estará julgado no outro, ora, me parece a negação do próprio processo. Não há aí instrução, não há defesa, não há dialética. E, por conseguinte, o ato, com todas as vênias, a quem pensa em sentido contrário, é manifestamente inválido. De todo modo, o que é que se deseja, e aí eu vou pegar novamente o exemplo, esse exemplo protagonizado pelo Supremo Tribunal Federal no caso desse traficante. Mais uma vez, voltamos ao tema da execução provisória. Porque o Pleno do Supremo Tribunal Federal, decisão do Pleno, no julgamento do HC 126292, um habeas corpus paradigmático, o Supremo, à época, reconheceu, importante dizer, a execução provisória da pena. Com que contorno? Vê se faz sentido. O Supremo admitiu o imediato cumprimento da pena para o sujeito que teve uma condenação confirmada por um tribunal e desde que as vias ordinárias de impugnação estivessem exauridas. Então, minha condenação foi confirmada por um tribunal. Não cabe mais nenhum recurso ordinário lato sensu, a execução provisória seria implementável. E qual foi o alicerce do Supremo Tribunal Federal? O primeiro alicerce: o princípio da presunção de inocência não é absoluto.
disse o Supremo Tribunal Federal. E o segundo alicerce, o recurso especial ao STJ e o extraordinário ao STF, não são dotados de efeito suspensivo. Vale dizer, eles não teriam o condão de congelar, de obstaculizar o imediato cumprimento da sanção. Essa foi a ideia da execução provisória original no julgamento plenário do HC 126292. Só que o Supremo Tribunal Federal, nesse precedente, passou à margem do artigo 283 do Código de Processo Penal. O artigo 283, ele foi reformado em 2011 pela Lei 12.403 e foi reformado agora com o pacote anticrime. E o 283, em síntese, diz o seguinte: antes do trânsito em julgado, só caberá flagrante preventiva ou temporária. Ora, por favor, numa interpretação talvez bastante pedestre, até prosaica, se antes do trânsito em julgado só caberá prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, como admitir execução provisória da pena? Onde estaria o alicerce legal para execução provisória? Então, foram manejadas perante o Supremo Tribunal Federal 3 ADCs, 3 ações diretas de constitucionalidade, as ADCs 43, 44 e 54, levando ao Supremo o diálogo que permeia a redação do artigo 283. E o Supremo Tribunal Federal, então, voltando ao tema da execução provisória, reconheceu que a execução provisória não tem lastro legal, representaria sim uma ofensa ao princípio da presunção de inocência. É verdade que a margem foi apertada, e no julgamento plenário das 3 ADCs, o Supremo afastou a execução provisória da pena. Esse é o cenário atual da matéria. Só que o pacote anticrime, e aí eu não posso me furtar num diálogo sobre o direito processual penal no ano de 2020 a trabalhar com o pacote. E o pacote anticrime promoveu uma reforma no artigo 492 do CPP, introduzindo a chamada execução provisoríssima. Por quê? O pacote anticrime alterou o 492, que está inserido no capítulo do júri, e trouxe a seguinte previsão: se o sujeito, no plenário do júri, é condenado a 15 ou mais anos de privação da liberdade, o juiz que preside o júri já está autorizado a determinar a execução provisória. Então, o critério objetivo é quantitativo. A imposição de 15 ou mais anos de privação da liberdade em plenário autoriza a execução provisória. E, para tanto, o que é que o artigo 492 do CPP promoveu? Retiraram o efeito suspensivo do recurso de apelação. Retirando o efeito suspensivo do recurso de apelação, nós executaremos provisoriamente a sentença de primeiro grau. Com todas as vênias, a quem pensa em sentido contrário, me parece que o 492, diante da reforma, ele padece de inconstitucionalidade. Agora, com o precedente do André do Rep, o que vai acontecer? A proposta de emenda à Constituição para regulamentar a execução provisória vai ganhar um novo influxo, vai ganhar um novo combustível. Trazemos, então, uma nova maré, um novo oxigênio. E o que o parlamento quer fazer? Regular na Constituição a execução provisória, para acabar com a discussão acerca da inconstitucionalidade. Mas a proposta de emenda à Constituição que eu tive acesso, o que é que ela faz? Ela regula a execução provisória dos acórdãos de tribunal. Vale dizer, uma vez proferido um acórdão ratificando a condenação
e exauridas as vias ordinárias de impugnação, executaríamos provisoriamente aquela sanção, aquela condenação confirmada por um tribunal de justiça ou por um tribunal regional federal. Mas, Nestor, e a execução provisória da sentença de primeiro grau emanada do júri? Me permita uma confidência. Até o discurso dos defensores da execução provisória de outrora, a execução provisória antes do pacote anticrime, que era entabulada pela imprensa como prisão em segunda instância, até aqueles que defendem essa execução provisória perderam o argumento quanto à execução provisória da sentença emanada do júri. Porque a sentença emanada do júri, ela sequer foi reapreciada via apelação pelo Tribunal de Justiça. Então, a matéria fática ainda pode ser discutida em grau de apelação. Ainda cabe recurso ordinário lato sensu. Então, como justificar, pelo menos no embasamento teórico, sem ser contraditório, sem negar a biografia, como defender essa execução provisória da sentença emanada do júri? Ela estaria alicerçada na soberania dos vereditos? Ora, a soberania dos vereditos foi idealizada para proteger o jurisdicionado e não para prejudicá-lo, porque parte do discurso dos defensores da execução provisória da sentença do júri é o seguinte: ora, como o júri é soberano, o Tribunal de Justiça, ao julgar eventual apelação, não pode, de plano, absolver quem foi condenado pelo júri. O máximo que o TJ poderá fazer é cassar ou invalidar aquela decisão, remetendo o réu para um novo júri. Então, se ele não pode ser absolvido de plano pelo êxito da apelação, vamos admitir a execução provisória da pena. Me parece que o argumento é muito frágil, porque a discussão via impugnação ordinária lato sensu, vale dizer, via interposição do recurso de apelação, ela ainda é factível. Então, estaríamos maculando com uma inconstitucionalidade visceral o 492 do Código de Processo Penal. Sem ser futurólogo, eu gostaria, me aproximando para o fim aí da nossa conversa, eu gostaria de dizer o seguinte, principalmente em razão dos eventos aí da semana passada e desta semana, com esse caso emblemático, talvez o foco do momento, que é agora a pretensa captura do André do Rep, que ainda está foragido, e essa discussão intensa perante o Supremo Tribunal Federal. Eu quero acreditar que a proposta de emenda à Constituição, inaugurando a execução provisória da pena no texto constitucional, vai passar. Porque esse diálogo de bastidor não é de agora, já é antigo. Então, esse episódio do André do Rep só jogou combustível numa fogueira que já estava acesa há algum tempo. Eu tive a oportunidade de ir à Câmara dos Deputados, nos encontros que foram formulados com processualistas para discutir as reformas do Código de Processo Penal e percebi um ambiente muito favorável à execução provisória do acórdão, o que vem sendo entabulado como prisão em segunda instância. Quanto à execução provisória da sentença emanada do júri, que impõe ao réu 15 ou mais anos de privação da liberdade, o Supremo Tribunal Federal vai apreciar a matéria. Temos recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, e o Supremo tem encontro marcado com esse tema. Atenção é que a crise da Covid, os escândalos quase que diários, os problemas hoje de administração da justiça penal não permitiram ainda em 2020 que o Supremo reconhecesse ou não a constitucionalidade do 492 do Código de Processo Penal. Em que pese a minha defesa pela inconstitucionalidade, me parece que há um cenário favorável para que essa redação ganhe foros de definitividade.
Então, é importante dizer, e no diálogo de segurança pública, para que eu devolva a palavra aí a meu amigo Maurício Teres, mas no diálogo de segurança pública, o dissenso precisa ser sempre cultuado. As posições divergentes não precisam gerar sequela. Certamente teremos aqui professores do Ministério Público, da magistratura, delegados de polícia, como meu amigo Henrique, que já está aqui, advogados, defensores públicos e ex-defensores, como meu amigo Gabriel Habib, que falou ontem, que vão ter posições divergentes, mas sempre pensando no aprimoramento sistêmico. Nós temos uma grande ferramenta que é o direito processual penal. O Frederico Marx dizia que o processo penal é a Constituição em movimento. E não temos mais gordura para queimar. Já maltratamos demais o sistema. A resposta à sociedade precisa ser eficiente. E olhando para esses últimos 20 anos, eu tenho 18 de sala de aula, hoje é dia do professor, mas olhando para essas últimas 2 décadas, infelizmente, aquilo que imaginávamos que conseguiríamos aprimorar ainda leva a um diálogo beligerante, a uma discussão que parece atávica, que está travada, e nos perdemos um pouco na percepção da própria finalidade do direito processual penal. Então, agradeço imensamente o convite. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse dia do professor. Quero devolver a palavra ao meu amigo Maurício para que, eventualmente, algumas perguntas, alguma dialética, enfim, diante da participação, a gente possa aí formular nossa contribuição e trazermos aqui eventual panorama, se alguma provocação foi apresentada. Maurício, meu irmão, é com você. Não sei se você perdeu o sinal ou se o Henrique está por aí ou o pessoal do Congresso, mas para que a gente possa cultivar o diálogo, se eventualmente existir alguma dúvida acerca aí dos temas que me foram reservados. Bacana? Parece que o Maurício perdeu aí o sinal. Acredito que isso tenha acontecido. Me permita só uma pequena provocação antes do Maurício voltar. Não está diretamente focada naquilo que eu escolhi para abordar com vocês hoje, mas quando se fala em julgamento antecipado da causa, muita atenção hoje ao acordo de não persecução penal, que foi introduzido no artigo 28A de água do Código de Processo pelo pacote anticrime. O acordo de não persecução, hoje, é a principal referência, o grande pivô da justiça penal do consenso. Então, nos crimes com pena mínima inferior a 4 anos, o que se tem desejado? Ora, a oferta de medida alternativa, diante de uma confissão circunstanciada, e com a homologação do juiz, o sujeito não vira réu. Me parece, em que pese negarem a essência, que é uma maquiagem para o julgamento antecipado da causa com um viés condenatório. Não tem esse rótulo. Eu sei que o acordo não impõe condenação, inclusive até o diálogo com relação à preservação da presunção de inocência, mas, de todo modo, temos aí, sim, a justiça penal do consenso demarcando o seu território. E num futuro próximo, sem ser aqui, doutor, estelionato acadêmico, sem trazer uma referência especulativa, mas eu quero acreditar que num breve futuro vamos regulamentar no próprio Código de Processo Penal o julgamento antecipado da causa com viés condenatório, notadamente naquelas situações onde exista confissão do imputado e fatalmente irão ofertar um benefício que deve ser algum tipo de renúncia penal. Então, atenção com esse item. Temos hoje, como emblema, a justiça penal do consenso. No futuro próximo, teremos julgamento antecipado da causa, viés condenatório, imposição propriamente de sanção e todos os efeitos deletérios da sentença penal condenatória. Bacana? Então, era isso que eu tinha para dizer. Meu amigo Maurício não voltou. Henrique, deixo a palavra com você, se tiver alguma intervenção a fazer. Quero agradecer imensamente a vocês. Me despeço nesse momento. Um grande abraço. Até mais.